Olá, boa tarde. Aqui é o Orivaldo e eu vou mostrar para vocês algumas curiosidades a respeito da Bolsa de Valores, principalmente em relação ao índice Ibovespa e qual é o impacto da variação de preços do minério de ferro no Ibovespa. Eu tenho aqui alguns gráficos. O primeiro aqui à esquerda, ele demonstra a variação dos preços do minério de ferro no último ano. Nós podemos notar que depois de uma grande queda em novembro do ano passado, teve uma grande recuperação, estando aqui lateralizado em torno de 124, 125 dólares a tonelada. Nesse gráfico do meio, eu tenho o Ibovespa também no cenário de um ano, e eu tenho aqui no canto direito a cotação dos preços das ações da Vale, e nós iremos fazer algumas comparações. O que acontece com o Ibovespa e com o preço de ações como a Vale quando o minério de ferro tem alta ou quando tem baixa. Aqui com mais detalhe, nós temos o gráfico que demonstra a variação de preços da tonelada do minério de ferro na China. Nós vemos alguns momentos de quedas em que a China se fechou por causa do Covid, e de uns meses para cá ela tem tido menos rigor com o controle, os fechamentos em função da Covid, e também por incentivos do governo chinês, os preços do minério de ferro voltaram a subir, atingindo ontem 124 dólares e 69 centavos o barril. Hoje está em queda, e nós vamos ver qual é a correlação disso com o preço das ações da Vale. Aqui nós temos cada candle, que são essas barras, são velas, representam uma semana de negociação. E daqui a pouco nós veremos que essa subida é um comportamento semelhante ao que aconteceu com o minério de ferro. Aqui eu faço um recorte de um período de tempo, e eu fiz esse retângulo demonstrando de outubro, novembro do ano passado até ontem. A mesma coisa aqui, nessa parte de baixo são as ações da Vale, o mesmo período. Apesar dos retângulos estarem em tamanhos diferentes, é o mesmo período de tempo. Vocês podem reparar na queda que aconteceu no minério de ferro, está aqui a mesma queda no preço das ações da Vale. Depois a alta do minério de ferro, a mesma coisa com as ações da Vale. Nos destaques feitos, tanto na variação de preços do minério de ferro quanto nos preços das ações da Vale, podemos ver que há uma correlação quase perfeita. O que acontece com o minério acontece quase igual com o preço das ações da Vale. Por isso que eu digo quase perfeita. Em outras palavras, o que acontece com os preços do minério de ferro acontece com os preços das ações da Vale e demais empresas ligadas à mineração, e também as usinas siderúrgicas que têm ações cotadas aqui na bolsa do B3. Algumas notícias que justificam aquela alta no preço dos minérios de ferro. Minério de ferro sobe com reforço de apoio à economia da China. O governo chinês anunciou novas medidas para incentivar crescimento, mas o mercado mantém cautela. O mercado financeiro internacional, na verdade, ele acredita que as cotações do minério de ferro devem cair nos próximos meses, né? Apesar de todos os incentivos do governo chinês. E nós veremos daqui a pouco os motivos disso. Mais uma matéria. Minério de ferro, preços físicos e futuros sobem novamente no mercado chinês. Contratos para maio agora de 2023. Encerraram em 128 dólares 36, com valorização de 1,68. Então os contratos futuros estão sendo negociados a valores superiores ao valor presente, né? Porque há uma expectativa de que essa ajuda do governo chinês possa manter os preços nos patamares em que estão, ou até possam subir. Mais uma notícia.
minério de ferro. Futuros tem mais um dia de alta e preço spot cai na China. Então aqui nessa outra matéria, que é do dia 15 de fevereiro, apesar de ter subido o contrato futuro de minério de ferro, o preço à vista ele teve uma pequena queda, né? Os contratos futuros subiram e os contratos à vista, o spot, não. Então, quem estabelece o preço de minério de ferro é a China, maior consumidor do mundo de minério de ferro. E aqui no índice Ibovespa, são 89 empresas que compõem o índice Ibovespa. E a principal delas, ligadas a minério de ferro e siderurgia, a Vale do Rio Doce representa 15,38% do Ibovespa. Recentemente, a bolsa está aumentando e esse número da Vale deve chegar a 17, numa atualização das empresas que compõem o Ibovespa. Depois nós temos a Gerdau com 1,69%, a Gerdau Metalúrgica com 0,44%, a Siderúrgica Nacional com 0,42%, a Bradespar com 0,34%, a CSN Mineração com 0,21% e a Uzi Minas com 0,19%. É interessante que aqui aparece a Bradespar. Por que é que a Bradespar aparece como uma empresa listada na B3 ligada a minério de ferro? Porque o único ativo que a Bradespar tem são ações da Vale. A Bradespar é uma empresa que pertence ao grupo Bradesco, mas o único ativo que ela tem são ações da Vale. O que acontece com a Vale acontece com a Bradespar. Juntando todas essas empresas que têm alguma influência em relação ao minério de ferro e siderurgia, isso estava dando 18,7. Com as novas mudanças que a bolsa fez no Ibovespa, isso passa um pouco de 21%. Mas aqui era para vocês terem uma ideia. O que eu estou tentando dizer? Olha, se aquelas empresas que representam em torno de 20% do índice Ibovespa estão diretamente relacionadas ao que acontece com o minério de ferro, isso significa que altas ou baixas no minério de ferro vão produzir altas ou baixas no preço das ações daquelas empresas, portanto, impactando o índice da bolsa, já que essas empresas representam 1/5 do índice Ibovespa. Então, pensando em representatividade, essas empresas impactadas pela variação de preços de minério de ferro, a gigante aí é a Vale, né? A Gerdau, a segunda colocada, depois a Gerdau Metalúrgica, depois a Siderúrgica Nacional, depois a Bradespar, CSN Mineração e Uzi Minas. As empresas que são impactadas pelos preços de minério de ferro representam algo em torno de 19%. Só lembrando que isso está sendo modificado para em torno de 21%. Se o minério de ferro tem uma desvalorização nos principais mercados, em particular na China, tal queda nos preços ajudam a reduzir a alta do Ibovespa ou ajudam a aumentar a queda do Ibovespa. Se o Ibovespa está subindo, mas o minério de ferro está caindo, isso pode fazer com que o Ibovespa suba menos. Se o Ibovespa já está caindo e o minério de ferro também caiu, com certeza o Ibovespa cairá ainda mais. E para vocês terem uma ideia da correlação entre o minério de ferro e o preço das ações das companhias mencionadas, são os gráficos daquelas empresas todas, essas 6 primeiras, o desenho de comportamento de preço delas, nesse cenário aí de um ano, desculpa, esse cenário é de 6 meses, tá? Então, nesse cenário de 6 meses, é quase igual o que aconteceu com o minério de ferro. Pode ver, as variações são muito semelhantes. A única que destoou em relação às demais, aqui está verde porque todas subiram nesse cenário de 6 meses, a única que caiu aqui foi a Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais. A Uzi Minas aí, né? Ela destoou em relação às demais. Foi uma exceção. Agora, mais algumas notícias em relação a essa questão do preço do minério de ferro. Com base no jornal o Globo, construção segue freando a economia da China. O maior consumidor de minério de ferro na China é a construção civil. Muito aço é utilizado
na construção, tanto de prédios convencionais com estrutura de concreto armado, quanto prédios modernos feitos com vigas de metal. Então, isso é uma notícia agora, dia 19 de janeiro desse ano, há pouco tempo. O mercado imobiliário residencial da China deixou de ser um motor de crescimento e se tornou um freio à economia em 2022, né? E isso, infelizmente, está se repetindo agora em 2023. Mais uma notícia aqui, essa é do final de novembro do ano passado. China socorre o setor de construção com 162 bilhões de dólares, né? O que está acontecendo na China é que a área de construção, principalmente para moradia, né? Ela está regredindo em termos de quantidade de produção. E o que tem acontecido na China, esse é um exemplo, as construtoras fizeram muitas cidades, bairros, vocês podem ver o que nós chamamos de cidades fantasmas. Tudo isso foi construído, se usou muito minério de ferro e outros materiais de construção, mas nenhum desses imóveis está sendo usado. Em várias cidades da China, que estão sendo preparadas para receber a população do campo para o meio urbano, estão nessa situação. Então, não há necessidade de se construir tantos prédios e moradias a mais, se já tem tantas paradas como é o caso. E esse é um dos motivos que fazem com que alguns analistas entendam que o futuro é de uma queda nos preços do minério de ferro. Então, minério de ferro a 124, o crescimento da área de construção imobiliária na China foi meio que artificial. Não faz sentido aquelas construções todas paradas sem uso, né? Então, para que construir mais? A tendência natural, isso é a visão de muitos analistas do mercado financeiro. A tendência natural será uma queda nos preços das ações das empresas impactadas pela cotação do minério de ferro, podendo fazer com que o próprio Bovespa volte a cair. Então, como manter os preços na faixa de 124, 125 dólares a tonelada, se a construção desacelerar o ritmo atual, né? A tendência natural é que caia. Caia até quanto? Até 100, até 90 ou até abaixo de 80? Só o tempo que vai dizer. Mas lembrando que se as empresas ligadas a esse segmento representam algo em torno de 20% de Ibovespa, muito provavelmente vai ser difícil o Ibovespa voltar a subir como havia chegado aos 130 mil pontos. Primeiro porque até o próprio petróleo tem caído, né? Não se vê num cenário futuro próximo mudanças muito significativas, né? Se a lógica prevalecer, ou seja, se as cotações do minério de ferro realmente caírem nos mercados chineses, as empresas impactadas e que representam algo em torno de 20% do Ibovespa perderão valor de mercado, o que pode gerar uma oportunidade para operar. É interessante isso, não é porque o preço dessas ações, daquelas empresas que eu mostrei, pode cair que não tem o que fazer, né? Quem acreditar nessa projeção de que o minério de ferro vai cair, você pode operar vendido, fazendo aluguel de ações, né? Quanto mais o preço cair, mais você ganha dinheiro. Lógico que existe um custo de aluguel das ações que você estaria vendendo. Mas também existe uma outra opção, que aí tem risco maior ainda, que é você comprar opções de venda de ações. Se os preços realmente tenderem a cair dessas empresas, você tendo opções de venda, quanto mais o preço cai, mais valoriza aquela compra de opções que você fez. Mas aqui tem que se tomar muito cuidado. Ok, pessoal, isso não é uma recomendação para vocês comprarem ou venderem ações daquelas empresas, mas eu montei esse vídeo para vocês pensarem e perceberem que é um segmento muito importante, né? Já que 6 empresas aí representam, 6, 7 empresas representam 20% de Ibovespa.
Então, o que acontece na China impacta o mundo inteiro e principalmente o Brasil. Ok, pessoal? Abraços!